Olá pessoal, hoje a gente está começando mais uma aula de filosofia para o Enem e essa vai ser bem curtinha para falar de um cara que é queridinho dos Enems por aí, que é Jürgen Habermas. E a gente vai dar uma olhada por que esse tema dele se encaixa tanto em ética como em filosofia política, e a gente deixou passar em filosofia política para falar agora, para não ser repetitivo. A ética do discurso em Habermas, ela tem uma parte extremamente peculiar que tem a ver com uma mudança de paradigma que a gente quebra a ideia da modernidade. A gente vai ver como é que isso funciona, né? Habermas, esse senhorzinho aí, é bem velhinho, velho com força. Pode olhar ele bem direitinho, parece que já está morto. Não, mas ele está vivo, viu? Está vivo, trabalhando bem, né? O que é que Habermas faz? Qual é a mudança interessante? Ele aproveita alguns paradigmas do que a gente pode chamar de contemporaneidade, né? No paradigma da contemporaneidade, há uma mudança que sai, literalmente, daquela esfera de trabalhar o sujeito solipsista, aquele que pensa consigo mesmo, sozinho consigo mesmo, que foi cunhado por Descartes e perpassa toda a modernidade, um modo metodológico de pensar, pensar através das ideias que você adquire, da clareza das ideias, de ter certeza primeiro das próprias ideias, para depois ter certeza do mundo, que é um pressuposto cartesiano, e com a filosofia da linguagem, uma mudança, porque a linguagem por si só é intersubjetiva, ou seja, ela depende dos sujeitos, ela funciona nos sujeitos, ou seja, os significados linguísticos são da comunidade. Então, há uma mudança da filosofia da consciência para essa ideia de comunidade linguística, ou seja, não é mais apenas um sujeito detentor do conhecimento que diz ao mundo como ele é, mas é preciso o debate, os pontos de vista de onde surge essa ideia de significado que pode ser compartilhado, ou seja, sai do sujeito para o intersujeito, o intersubjetivo. E como é que funciona essa participação dessa ética do discurso de Habermas, né? Todo mundo tem direito a se expressar, expressar seus argumentos, está como na Ágora, né, grega, mas agora essa ideia de que todo mundo tem realmente direito a expressar isso, né? A busca para elementos comuns para a ação, ou seja, a ética do discurso visa a ação do mundo propriamente dita. Então, como é que a gente chega a consenso, alguma ideia de um elemento comum, como é que ele norteia a nossa ação? Por isso que essas normas têm que ser discutidas e validadas através dessa comunidade para a chegada de uma espécie de consenso, ou seja, vamos agir a partir de determinado modo. Esse é um modo pensado por Habermas, né? Para muita gente isso aí é bastante utópico, porque se a gente mistura muita gente, dificilmente a gente conseguiria chegar a um consenso. Algumas pessoas teriam mais condições de dialogar e de se expressar do que outras, tal como já foi pensado antigamente, nos tempos dos sofistas, mas isso é um dos pressupostos da tentativa de Habermas de combater o quê? Combater primeiro a tecnocracia, dá para dizer assim, né? Do solipsista, o cara que pensa primeiro os conceitos sozinho, para depois tentar expor ao mundo, que é um trabalho que os filósofos fizeram durante a modernidade, talvez muito mais tempo se a gente olhar para trás, mas essa ideia de que o sujeito pensa o mundo, depois expõe o mundo, o seu pensamento, ou seja, o diálogo e o debate é o que vai cunhar essa nova proposta de criar novos significados para o mundo, né? E aí também a gente busca uma quebra do que a gente poderia chamar de relativismo cultural, ou seja, algumas coisas não poderiam ser aceitas só porque é de determinada comunidade, de determinada cultura, né? Talvez não fosse racional ou razoável aceitar que adultos que casem com crianças, por exemplo, como é a prática de alguns locais, não seria razoável, não chegaria a um consenso sobre isso, porque um grupo aceitaria outro não, então essa norma não seria válida, por exemplo, né? O monopólio do discurso científico também ele é quebrado no sentido de que os vários discursos, o artístico, o filosófico, né, o do próprio senso comum, da tradição, ele entra em jogo e que vale a melhor razoabilidade. Às vezes o discurso científico é maravilhoso, mas ele não tem aquela raiz do mundo como teria, por exemplo, a tradição, que poderia justificar-se através de argumentos e convencer através de um consenso. Ou seja, esse modo dessa ética do discurso de Habermas, ele é pensado a comunidade dos falantes, a comunidade das pessoas que podem vir
a dialogar e entrar em consenso. Então, toda vez que vocês forem ver em Enem, já caiu, a gente já trabalhou isso, quando cai Habermas, vai cair ética do discurso e a palavra principal é o consenso, ou seja, como a gente pode chegar no debate e chegar num ponto de vista comum. Lapidar e tentar entrar num modo racional de entender o mundo, mas um racional a partir do diálogo. Beleza? Então, essa foi a aula, bem curtinha, né? Sobre Habermas, e esse é os critérios que ele utiliza sobre como o mundo funciona, como funciona esse processo de entrar em consenso com as outras comunidades, as outras mentes dos outros falantes. Beleza? Então, um abraço e até mais.